Gravando, vamos ser mais sérios, né? Então é uma alegria estar aqui com vocês nesse redemoinho de saberes. Vocês sabem que esse redemoinho só é possível porque estamos organizados em muitas frentes, né? Em muitas temáticas dentro da narração de histórias no Brasil e, portanto, vou aqui saudar todas as pessoas que estão presentes, a todas as pessoas que estão chegando, gente que veio para assistir, gente que veio para se expor, para comunicar, para trocar uma ideia. Esse evento, Redemoinho de Saberes, Jornada de Pesquisa e Narração de Histórias, é um evento interinstitucional que envolve a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade Estadual de Feira de Santana, a Universidade Estadual da Bahia, a Casa Tombada e o Instituto Abra Palavra. Então a gente está muito feliz de poder ter feito essa aliança, né? Sem essas instituições juntas, muito pouco seria possível. E o maior objetivo desse encontro é que a gente produza lá no sábado o início de uma rede de contadores, de pesquisadoras e pesquisadores em narração de histórias brasileiros, né? Um evento, ele acontece de forma online, gratuita, e é legal só fazer uma parte nesse gratuita, né? Porque é um gratuito que é pago com dinheiro público e que também é fruto do esforço de toda a população brasileira, né? Acho que é legal dizer isso quando a gente vê os cortes no ensino, na educação brasileira. Esse encontro, então, acolhe artistas, estudantes, professores e professoras e pesquisadores e pesquisadoras que agregam em seus estudos e experiências múltiplas dimensões vinculadas ao ato de narrar. Então, esse é nosso trabalho. Como a gente já falou aqui, a gente vai ter uma gravação, né? Essa gravação é para documentação, para o memorial desta primeira jornada. Então, nós já estamos fazendo história aqui, cada uma das pessoas que estão aqui, né? E a gente vai ter, assim, um protocolo de apresentações visando que a gente ocupe esse tempo da melhor forma possível e para que haja algum debate, né? A gente consiga conversar sobre os trabalhos. Então, a gente vai pedir para que vocês apresentem a comunicação numa média de 10 minutos, né? É uma comunicação, né? É a ideia central do seu trabalho em 10 minutos. Se vocês tiverem que fazer alguma apresentação, eu não sei muito mexer nessa plataforma, mas a Emanuela está aqui, ela pode nos ajudar a ajudá-los a projetar, tá bom? Quando vocês tiverem essa necessidade de colocar alguma apresentação na sua vez. A ordem de apresentação dos trabalhos, eu acho que Claudeci não entrou, né? Então eu vou já passar para outra sequência aqui, tá? A gente começa com Abraão, vamos para Cíntia, depois a Yane, depois Joselice e por último Gisele, tá bom? Então só para vocês terem essa sequência e também saberem que hora vocês vão falar para não ficar aquele friozinho na barriga e poder ouvir os outros, porque às vezes a gente fica tão preocupado com a hora que a gente vai apresentar que a gente não consegue nem ouvir o que as pessoas vão dizer, né? Então eu vou retomar aqui, o Abraão começa, a Cíntia, a Yane, a Joselice e a Gisele, tá bom? 10 minutos para cada pessoa. A gente pode sim fazer comentários após a apresentação, caso os venham, né? Porque não vamos segurar. Mas a gente também pode deixar a conversa, fazer as anotações, deixar a conversa para o final. Vocês podem ficar muito à vontade, porque o nosso objetivo maior é produzir encontro, produzir saberes, né? Então não vamos segurar por conta de protocolos o desejo de pensar, o desejo de conversar. Então, acho que é isso. A gente tem 3 eixos aqui na nossa sessão. O eixo 1, e eu vou falando para vocês, olha, esse trabalho foi inscrito no eixo 1, esse no eixo 2, tá bom? O eixo 1 Emanuela, o Abraão não está disponível aí para projeção. Está em PDF, Abraão? Está em PDF. Muito bem. Então, o eixo 1 são saberes e percursos de mestres e mestras da narração de histórias.
O eixo 2 é diversidade de práticas narrativas. E o eixo 3, a diversidade de experiência formativa de narradores. Então, o Abraão está no eixo 2, diversidade e práticas narrativas. Conseguiu agora, Abraão, compartilhar? Parece que me habilitaram aqui. Eu vou. Já pode projetar? Pode já projetar isso, que aí você já entra no seu tempo. Eu vou ser aquela pessoa Ô, chatinha. Abraão, Oi. você Pode. vai aí no botãozinho de mais na parte inferior, carregar a apresentação. Sim. Ah, tá. Para poder ser o PDF, não a tela, né? Pronto. Isso, que aí ele vai aparecer aí, vai projetar na tela. Deixa eu ver aqui. Carregar uma apresentação, acredito que seja aqui. Boa tarde, Carla. Por arquivo. Conseguiu aí? Tô conseguindo. Deixa eu só. Tá abrindo aqui. Vou abrir o documento. Então eu vou contar mais ou menos 10 minutos e assim que a gente começar, e vou avisando vocês, tá? 2 minutos antes de acabar, que o tempo está acabando. Certo. Só um... Ó, quando ele carrega, é só clicar em enviar que ele aparece. Certo. Tá demorando. Tá com delay, eu acho que pra mim, mas. A apresentação precisa estar fechada no computador de vocês. Aí sim, clica no Ah, vai mais e ser carrega a isso. apresentação. Deixa eu fechar, então. Fechar. Demora não. Não, é bom que aí a gente já vai aprendendo, né? Todo mundo já vai se preparando aí com É, o aprendizado de Abraão. Nós vamos todos, que tem esse nome assim, muito forte, não é pouco forte, não, muito forte, né? Abraão é coisa demais, hein? Coisa demais. acho que não tá abrindo. Tá dando um erro. E tá em PDF. Tá Abraão, vou dando ter. erro? Que erro que tá dando? Aparece assim, não é possível carregar. Mas eu tenho outra versão salva aqui. Eu salvo sempre duas por conta disso. Deixa eu ver se a Tá em segunda PDF, não tá? tá em PDF. Salvei ontem. Acho que agora vai. Apresentação. Quando ele carrega, ele fica verdinho ao lado do Sim. nome, fica verdinho. Aí no alto, à direita, tem a palavra enviar. Aí você clica, ele já aparece aqui. Agora vai. Eu acho que agora vai. Vamos lá. Não se aveste, não, porque Tá o vendo, primeiro é a cobaia do movimento tecnológico. Vamos ver. Eu acho que vai agora. Foi. É uma expectativa que você está criando em nós. Aê! Foi. Maravilhoso. Bora E- lá, Abraão. Vou começar a contar o tempo, tá bom? Tá certo. Agradecido. Para todo mundo ter o mesmo tempo, então eu vou ser rigoroso aqui, tá? Para esse exercício democrático do uso do tempo. Tá ok. Então. Pode começar? Então, gente, boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Abraão Rodrigues, eu sou estudante do curso de Psicologia da Universidade do Estado da Bahia, Campus 1, Salvador. Eu vou apresentar o trabalho intitulado A Musicalidade e a Ritmicidade da Voz no Ato de Contar Histórias e sua relação com o desenvolvimento da linguagem, uma leitura psicanalítica, um trabalho que foi realizado em parceria com a professora doutora Rosemary Lapa de Oliveira, que foi minha orientadora de iniciação científica. Basicamente, eu vou apresentar alguns dos resultados que eu obtive na pesquisa. Então, vamos lá. Então, assim, a pesquisa, esse trabalho, na verdade, se insere em um ponto de intercruzamento entre a contação de histórias e a psicanálise. Isso porque, tendo o construto voz como um ponto de convergência temática. Isso porque a voz é um dos principais recursos do contador de histórias, né, durante sua performance, e
porque no caso da teoria psicanalítica no caso da teoria psicanalítica, porque a voz é um elemento considerado de fundamental importância nos processos de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Isso porque, de certo modo, na relação que os pais cuidadores estabelecem com as crianças pequenas, há um consenso entre os teóricos da teoria psicanalítica pós-lacaniana de que há uma modulação de voz, que inclusive é denominada de manhês, né, ou de maternalês, ou de baby talk, que é um modo diferenciado de usar a voz que confere a ela musicalidade, uma certa ritmicidade, capaz de, vamos dizer assim, capturar a criança e inseri-la nos primeiros processos de interação dialógica. Então, uma terapia da linguagem, por exemplo, pensada para o desenvolvimento da linguagem, na verdade, aquela que insere a criança, ainda que ainda não fala, em um processo de diálogo. E a voz entra aí como uma espécie de elemento que captura a criança, até por se adaptar às necessidades linguísticas dela. E aí, só mostrando mais ou menos o porquê da intersecção entre a psicanálise e a contação de histórias, a ideia da pesquisa da iniciação científica foi verificar se elementos dessa modulação vocal que está presente no manhês, se alguns desses elementos estariam presentes em alguns atos de contação, para a gente verificar o potencial terapêutico da história. Então, o objetivo desse trabalho aqui hoje é apresentar parte dos resultados, né, e discussões desenvolvidos no âmbito da iniciação científica que visava verificar o potencial terapêutico da contação de histórias para os processos de aquisição e desenvolvimento da linguagem, tendo o construto aí voz como principal objeto de estudo. Então, nós fizemos uma pesquisa qualitativa, biográfica, porque esse trabalho é inserido dentro de um projeto Guarda-Chuva, que visa mapear os contadores de histórias tradicionais. E aí, a partir de algumas entrevistas narrativas, eu consegui ter acesso a algumas histórias desses contadores. Algumas histórias também me foram enviadas por vídeo, né? Então, nós utilizamos as entrevistas narrativas e o registro videográfico como um instrumento de interface com os sujeitos de pesquisa. Foram 2 sujeitos de pesquisa, ambos contadores tradicionais da cidade de Santa Luz, Bahia, que nós, né, por questões éticas, denominamos Z e C. E para, né, análise do material, eu usei o Manual de Análise de Conversação de Marcuski, principalmente para marcar para poder transcrever aumento de tom de voz, diminuição do tom de voz, enfim, questões da oralidade mesmo. E a discussão foi feita também pautadas na teoria psicanalítica, mais especificamente no que é preconizado sobre a relação mãe-bebê e a relação que isso tem com a entrada na linguagem. Esse foi meu referencial teórico, metodológico, Zuntó, Marcuski, Lacan, Catão, Busato, Sisto e Machado, Moura, Nakarato e Lajnik. Eu vou, assim, de forma bem sintética, por conta do tempo, trazer parte dos resultados. Então, assim, nós identificamos características do manhês, não em sua totalidade, todas as características não estão presentes, mas algumas se apresentam. Então, é muito comum que haja alternância do tom de voz e, em alguns contadores, a gente observa um tom de voz elevado, que é uma característica que também está presente no manhês, e um outro contador apresentou um tom de voz mais baixo. No entanto, também encontrei a alternância de ritmo, onde a gente tem um contador que fala de forma um pouco mais apressada,
mas há também uma outra contadora que já utiliza falas mais lentificadas. A fala mais lentificada também é uma característica muito comum nessa fala, nesse modo de fala com crianças pequenas, que é denominado de manhês. Todos os dois utilizam alongamentos de vogais, né? E isso também é uma característica do manhês. E a voz que se apresenta sempre mais aguda, tanto num contador quanto no outro. Oi? Acho que alguém falou. Não sei se foi porque eu passei do tempo já. Não, vazou um áudio aí. Tá tudo bem. Tá Fica tranquilo, você ainda tem 3 minutos. Pronto. É o tempo suficiente. Estou terminando já. Obrigado. Então, essas foram as características do manhês que eu encontrei no ato de contação, né? Nos 2 atos de contação que eu analisei. Mas eu também pude observar que outros elementos conferiam sonoridade à contação. E aí eu observei a presença de figuras de sonoridade mesmo. Então, a presença de rimas, assonâncias e repetições, que, de certo modo, também conferiam um efeito de musicalidade, de ritmicidade às histórias, né? E nos 2 contadores. E aí eu estou trazendo uma autora que também observou isso em alguns trabalhos, que é Bergamin. Então, assim, diante desses resultados, a gente chegou a uma conclusão, mas acho que ela está sempre aberta, então por isso que eu gosto de colocar em conclusões, a gente nunca conclui totalmente. Então, assim, nós entendemos que, mediante os resultados que nós encontramos, há nas histórias contadas potencial terapêutico, né? E aí eu quero destacar que eu estou falando de potência mesmo, potencial terapêutico, não necessariamente ela teve uma aplicação terapêutica. Inscrito na possibilidade dessa narrativa, da narrativa, né, funcionar, a narrativa oral, mais especificamente, funcionar como um objeto sonoro que convoca a criança que a escuta, fornecendo a ela possibilidade de entrada ou sustentação em um percurso pulsional, que é importante, né, ao desenvolvimento da linguagem. Eu ressalto que isso também está ancorado, essa ideia está ancorada na teoria psicanalítica, que entende que o desenvolvimento da linguagem parte dessa possibilidade de já colocar a criança, antes de falar, em um processo de diálogo. É isso. Maravilha, Abraão. Trago aí minhas referências. Tá certo? E agradeço a oportunidade. Muito agradecido, Abraão. Muito bom. A gente segue? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Abraão? Não sei. Seguimos? Seguimos. Lucélia, por aqui. Que maravilha. Então a gente teve o Abraão, agora eu vou convocar aqui a Cíntia. Cíntia também tem apresentação, Cíntia? Sim, Juliana, tenho sim. Maravilha. Você entendeu como é que faz a projeção? Acho que o Abraão tem que desligar dele, né? Vamos ver, né, se eu entendi. Eu queria saber como eu faço para parar de compartilhar. Aí nós precisamos de Emanuela. Tem uma palavra em inglês que eu não sei pronunciar direito. É a primeira coisa de todas. Lá no alto da sua lista, quando você clica no mais. É em inglês ou é alguma língua que eu não sei. Você clica no mais, aí a primeira coisa de todas. Para mim é torne-se o apresentador. Aí, saiu. Pronto. Agora a Cíntia pode tomar o espaço da apresentação. Conseguiu aí, Cíntia? No maisinho, estamos ouvindo, sim. Então eu vou clicar aqui no mais. Isso, perfeito. Apareceram as referências já, tá? Não apareceu. As referências Apareceu a apresentação de Abraão. É porque você deve ter clicado o nome da apresentação dele. Você tem que clicar no mais. Eu acho que tem mais gente com o microfone aberto. Você tem que clicar no mais. Aí você tem que
abrir a apresentação ou carregar a apresentação, uma coisa assim. Aí, quando isso acontecer, abre uma tela e a parte maior de todas é onde você clica para chegar no seu computador, como se você fosse fazer o upload. Agora eu cliquei ainda. Carregou? Chegou a carregar? Ficou um botão verdinho? Tá carregando. Mas tem uma outra coisa exposta aqui, né? Não precisa fechar primeiro essa? Mas aí, quando ela fizer isso, aí ela vai voltar e aí isso vai acontecer. Esse vai sumir. Tá carregando, tá? Pronto. Quando ele carregar, ele vai aparecer um botãozinho verde do lado do nome da sua apresentação. Aí você vai lá em cima e clica em enviar. Aí vai aparecer aqui. Já tá nesse enviar, já tá carregando 28%, 30%, tá aqui a internet. Girando. Uma sugestão é tirar sua câmera enquanto carrega, que ajuda. Tirar a câmera? Enquanto carrega. Tá ok. Agora foi. Agora você pode voltar para nós. Volte para nós, Cíntia. Era melhor ficar com a câmera desligada, não era, Juliano? Não, nossa, estamos eu tô ouvindo. nervosa, viu? Não, fique calma. Fique calma. O importante é a sua presença. Vou fechar o microfone aqui. Imagina uma pessoa ilustre como você, como Luciene, aqui nessa sala, meu Deus. Uma pessoa lustre, que fica em cima da parede, assim, uma pessoa em cima da cabeça da gente. Assim, uma pessoa lustre. Cíntia, bem-vinda a 10 minutos, tá bom? Tá bom, vamos lá. Agradecido. Boa tarde a todos, a todas e a todes, né? Eu sou Cíntia Maria, eu sou mestranda do PROGEL, né, do Programa de Estudos Literários da Universidade Estadual de Feira de Santana, da UFES. A minha pesquisa, ela não é da literatura oral, né? Eu sou uma ousada por estar aqui, porque eu sou uma apaixonada pela tradição oral, né? Essa pessoa aí, Luciene Souza, essa pessoa maravilhosa, foi quem me apresentou, né, essas narrativas e foi quem me fez me encontrar com essas histórias, né? E como diz ela, né, quem sabe a gente está caminhando aí para uma pesquisa no doutorado com base nessa linha que tanto enche os meus olhos e enche o meu coração. Então, eu estou aqui, né, para apresentar um pouquinho, né, dessa simbologia, apresentar um pouquinho do que eu compreendo, né, fazer uma análise narrativa de um ponto que me atravessa, que me diz muito, que me fala muito, né. Vamos ver se eu vou conseguir passar esses slides aqui também, né. Mas, enfim, eu trago, né, para início da nossa conversa, uma fala da professora Regina Machado, hoje cedo, na mesa, né, que ela falava do conto como mel, né, como mel subterrâneo, né, que está aí efervescendo, né, por uma linha, um fio, né, e que esse fio a gente se remete a essa memória, né, que tem uma força circular muito grande, e me fez lembrar de um ditado africano que ele fala assim, né, que nós não enterramos um morto, mas plantamos um. E é plantando esses mortos, esses ancestrais que foram passando nas gerações passadas, que a gente vai fazendo com que essa memória ela realmente esteja circular e que ela esteja viva aí, né, através dos narradores que vão vindo depois, né? Essas histórias que, para a gente, tem um processo de aprendizagem bastante significativo, porque por trás dela traz um aprendizado muito grande, né? Traz um aprendizado que é uma forma subjetiva e não uma forma diretiva, objetiva, didática do que realmente se quer aprender, se quer socializar, né? Como
as primeiras sociedades, né, as sociedades de tradição oral, né, que ensinava através das histórias, mas não como uma forma direta, né, mas como uma forma bastante simbólica. E essa parte do formal e que vem o encantamento, né, nessa citação que eu trago de Arapiraca, né, onde ela coloca que é na linguagem que conotamos nossa vida, damos sentido ao que fazemos ou gostaríamos de fazer. Talvez por isso os contos de tradição oral, completamente possuídos de símbolos, expressos em linguagem econômica e precisa, nos afetam e nos regeneram quando nos tornam aprendizes de sabedoria. E é pensando nisso que eu trago aqui essa versão desse conto de Canta, Canta, Meu Surrão, é uma versão que eu conheço realmente, né, que é a versão de José Mauro Brant, esse conto do Sistema de Classificação ATU número 311B, esse conto que tem outras versões, né, como O Surrão que Canta, A Menina dos Brincos de Ouro, A Menina e o Velho do Surrão, esse conto que tem 9 versões portuguesas, 2 angolanas, 5 moçambicanas e 9 brasileiras. Ele que nas versões europeias traz a criança colocada dentro de um saco e nas africanas dentro de um tambor. A primeira versão desse conto foi reunida em um livro no Brasil, aparece na obra Os Africanos no Brasil, de Nina Rodrigues. Há uma versão desse conto em Contos Tradicionais do Brasil, de Câmara Cascudo. Marco Aurélio registrou uma versão no livro Contos e Fábulas do Brasil, onde ele traz também um pouco da teoria. Teófilo Braga registrou em Portugal uma versão no livro Contos Tradicionais do Povo Português. No livro, o conto tem o título O Surrão. Esse conto, para quem não conhece, né, ele trata na versão de Brant, ele trata, né, de uma filha de uma lavadeira que é raptada por um homem mau e passa a ser carregada por ele, presa dentro de um saco, até o que o destino faz com que ela seja salva pela própria mãe. Essa citação que está aqui, rosinha, né, ela é uma citação direta do conto, né, é quando a gente reconhece, né, que até que voltaram ao começo, né, o homem e a menina dentro do saco, né, a cidadezinha perto do rio, onde as lavadeiras trabalhavam. Quis o destino que o homem fosse parar bem na porta da casa da menina. Eu acho essa citação assim, bastante significativa, né, quando ele fala, né, quis o destino que o homem fosse parar bem na porta da casa da menina. E as inferências que a gente pode ir construindo, né, dessa simbologia que tem nesse conto, né? É um conto de a demonstração contra os perigos do mundo. A gente pode ver a expertise picaresca frente às pessoas ingênuas e frágeis, e aqui a gente pensa não só na fragilidade, na ingenuidade das crianças, mas em muitos adultos também que têm essa ingenuidade, essa fragilidade, né? E me faz pensar na Dialética da Malandragem, de Antônio Cândido, né, onde ele trata que essa expertise picaresca é característica de uma pessoa que é curtida pela vida, que não tem sentimentos, traindo, enganando, não tem uma linha de conduta. E lá, no momento que esse homem trata, consegue se valer dessa ingenuidade dessa criança, né, quando acontece isso aqui, né, que na outra margem do rio havia um homem, ele estava de pé, usava uma roupa escura e balançava qualquer coisa com a mão direita. Meus brincos, pensou a menina. O desconhecido fez sinal com a outra mão para que fosse pegá-los. Essa expertise também que nos leva a pensar na questão da malandragem, em querer ganhar dinheiro com os esforços alheios, porque era isso que ele fazia com essa criança, né? Ele colocava lá o surrão no chão, pedia para ela cantar, e a gente pensa, né, em tantas pessoas que gostam de ganhar a vida, né, com o esforço alheio também, né? Esse momento que ele coloca lá, né? O homem pôs o saco no chão e disse: menina, agora você é minha. Vai cantar todas as vezes que eu bater no saco com o meu bordão. Vou ganhar muito dinheiro. E assim ela cantava: no meu surrão ficarei, no meu surrão morrerei, por causa dos brincos de ouro que lá no rio deixei. E esse saco que até hoje, né, a gente consegue ver nos ambientes domésticos, as mães falarem com seus filhos, né? O saco, lá vem o homem do saco, né? Muitos pais, muitos adultos usam para amedrontar suas crianças, né? E dentro da noite um homem caminhava com seu saco às costas. Esse ambiente campesino que acontece o conto, um ambiente propício para memórias afetivas, um ambiente que
Em outros tempos era tido como um lugar mais seguro, e hoje a gente pode pensar na questão da insegurança, né? Na insegurança da urbanidade, das grandes cidades, que vai invadindo esse campo e que vai também tirando um pouco dessa insegurança que a gente tinha em tempos mais remotos, né? O conto vem trazer uma mãe solo, que é chefe de família, em algumas traduções é uma mãe viúva, né? E no conto, na tradução, na versão de Brant, trata, né? Mariazinha morava com sua mãe, que era lavadeira, então a gente entende que era só ela e a sua mãe, né? E um ponto significativo que eu entendo do conto também, que eu gosto bastante, é a questão do sol, né? Quando ela reencontra a sua mãe, né? A mãe abre o saco e vê a sua filha dentro daquele saco, e ela diz: mãe, faz tanto tempo que eu não vejo o sol, mãe. Mãe, você é o meu sol. Me faz pensar, né, na renovação cíclica da natureza, né? No significado desse sol, o sol como luz, o sol como calor. 2 minutos, tá bom? Tinham 2 minutos, não é isso, Juliana? Me faz pensar nesse conto, né, o que é que me atravessa, né? São esses 4 pontos: a questão da maternidade, tanto na questão da mãe solo, né? Eu fui criada com minha mãe solo, com minha mãe solteira, como também nessa questão da mãe sol, né? Da mãe que cuida, da mãe que é calor, da mãe que é luz. Esses brincos de ouro também me remetem muito à minha infância, uma infância humilde, né? Que não tinha condições de ter muitas coisas, mas que tive a oportunidade de ganhar um brinco de ouro, que eu guardo até hoje, e que isso é uma memória afetiva de grande significado na minha vida. Esse ambiente campesino também, que me lembra a minha avó, uma pessoa de grande referência em minha vida, e me faz pensar na questão da ausência das histórias, né? Eu sempre pensei, muitas vezes, o porquê tanto de gostar de histórias, e descobri, né, no livro da Lu, essa questão de se gostar do que não se teve, né? Então, essa ausência das histórias também me faz essa reflexão, né? A menina, ela não tem ausência de histórias, pelo contrário, quando ela volta para casa, é uma das primeiras coisas que a mãe faz com ela é justamente contar histórias, né? E aí a gente vai finalizando aqui, pensando, né, esse momento final aqui, né, na versão de Brandt, que ela fala, né, na beira da cama, Mariazinha, banho tomado, camisola limpa, barriguinha cheia, houve uma história. Era uma vez uma história no tempo em que os homens se encontravam com os anjos, né? E faz a gente pensar nessa frase aí clássica de Benjamin, que fala, né, a arte de contar histórias é a arte de contá-la de novo. E hoje, né, só para terminar, viu, Juliano? A gente pode pensar um pouquinho, né? Quem é o homem do saco que pega as criancinhas? Quem é o que age com expertise diante de pessoas frágeis e inocentes como as crianças? Mãe, você é meu sol. De que forma podemos ser sol? E aqui tem algumas referências. E é isso. Obrigada pela escuta generosa de vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Viva! Muito agradecido, Cíntia. Deu tempo de você falar tudo certinho? Nervosa, mas deu, viu? Deu tempo? Maravilha. Agora nós vamos para... Alguém quer fazer alguma pergunta para a Cíntia? Podemos seguir. Vou seguir. Então, nós temos aqui agora a Yane. Eu acho que precisamos parar de projetar, não é isso? Ou ela consegue carregar sem interromper? A Yane, você me escuta? Escuto sim. A Já posso Yane precisa ser habilitada, né, a Yane? Ah, maravilha. Assim que você iniciar, eu começo a contar o tempo, tá bom? A Yane, você já está habilitada, viu? Vai onde? Aqui em ferramentas, é? No botão de mais, na parte inferior, carregar a apresentação. Só um momento. Eu só vou fazer, enquanto isso, uma parte que a Cíntia, ela se inscreveu no eixo 1, que é saberes e percursos de mestres e mestras da narração de histórias. Tá bom? Peraí que eu não estou conseguindo.
Você achou o botão de mais na parte inferior? Achei. Aí você vai encarregar a apresentação. Sei. Deixa eu ver aqui. Tá conseguindo? Tô indo na página, só um momento. Qualquer dúvida pode perguntar. Sei. Carregou aí? Tá carregando. Não tá aparecendo ainda não. Você colocou enviar? Uhum. Foi? Tá carregando aqui. Ah, tá certo. Depois você clica em enviar, que aí vai aparecer pra gente aqui. Certo. Tá aí. Apareceu. Vou iniciar, viu? Tá contando já? Estava marcando tempinho aqui. Pode ir. Então, boa tarde Bem-vinda. a todos e a todas. Eu me chamo Ayane Rosário. Eu sou graduanda em Psicologia pela Universidade do Estado da Bahia e irei apresentar os resultados da pesquisa intitulada O Desenvolvimento da Socialização Infantil a partir das narrativas tradicionais, que foi orientada pela professora e doutora Rosimeire de Oliveira. Está com um pouco de delay aqui. Vou falando. Essa pesquisa ela aborda a relação e a contribuição da contação de histórias tradicionais para o desenvolvimento da socialização infantil. Então, é trazida uma breve contextualização dessa ação dos contadores tradicionais, falando sobre o ato de contar histórias, que é uma prática desde os tempos remotos, em que os antepassados eles utilizavam essa ação para propagar as histórias dos seus povos, como forma de perpetuação dos seus legados. E também sobre os possíveis benefícios que a contação de histórias pode proporcionar para o desenvolvimento da socialização infantil e a aprendizagem da criança, a qual deve ser estimulada desde os primeiros anos de vida, para que possa contribuir na sua formação pessoal, intelectual, em suas fantasias e encantos. Então, diante disso, teve como objetivo verificar a possibilidade da utilização da contação de histórias como instrumento terapêutico para o desenvolvimento da sociabilidade infantil. Mas é importante ressaltar que esse objetivo, ele trata-se de um objeto ou de um objetivo de um trabalho geral, porém, nessa apresentação, eu só iria abordar uma categoria específica que também contempla esse objetivo. Então, ela trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter exploratório, que buscou compreender essa contribuição das histórias tradicionais para o desenvolvimento da sociabilidade infantil. Então, para isso, foi realizada uma investigação nas comunidades quilombolas do Jetimane e do Boitaraca, da cidade de Nilo Peçanha, no Baixo Sul da Bahia. A amostra da pesquisa ela foi constituída por duas representantes dessas comunidades quilombolas, que eram consideradas como grandes referências das comunidades. Então, os instrumentos utilizados na pesquisa foram uma entrevista semi-estruturada e um questionário auto-aplicável online, e o método de análise de conteúdo ele foi fundamentado na técnica de Bardan, que continha 3 etapas, né? Pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos. Então, a partir dos resultados e discussões, através da respectiva categoria, que foi a socialização infantil, a partir da contação de histórias tradicionais, foi possível evidenciar as seguintes análises. Ao abordar a importância da contação de histórias tradicionais para o desenvolvimento da sociabilidade infantil, esses relatos das representantes quilombolas, elas explicitam apreço pela contação e como ela é fundamental para a socialização em diversos ambientes, seja escolar, familiar e de lazer.
Essa representante do Getmani, ela aborda a importância de um espaço mais íntimo, devido ao seu contato desde criança, e aí ele atribui também o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E a representante do Boitaraca, apesar de iniciar na juventude o seu contato com a contação de histórias tradicionais, ela relata a essencialidade que esse contato tem, reafirmando sobre a importância para a socialização. Então, em relação à propagação dessas histórias tradicionais para a faixa etária infantil, foi evidenciado também que as duas comunidades compreendem sobre essa importância, apesar de na comunidade do Getmani essa prática ser mais frequente que na do Boitaraca. E é notória essa ênfase dada pelas representantes sobre a importância de manter viva as histórias dos seus povos para as crianças da comunidade, como forma de ressaltar o pertencimento e a identidade, contribuindo assim para o desenvolvimento da socialização. Então, os autores presentes nessas discussões foram Silva, Souza, Bá e Vanzina. E com isso eu chego às minhas considerações finais, que foi, diante das investigações, é evidenciado que essas histórias tradicionais podem, através do lúdico, serem mediadoras da socialização infantil, podendo tanto preservar o legado dos seus povos tradicionais, quanto o desenvolvimento da criança, enquanto um ser ativo e pertencente às suas tradições. Então, levando-se a desenvolver um repertório linguístico, cultural e psicossocial, competências sociais necessárias para uma saudável vivência em sociedade. Então, por mais que essa contação de história seja considerada como uma das técnicas mais antigas, pode-se constatar que ela possui muita eficácia, sendo capaz de promover grandes benefícios na vida das crianças e, para além delas, possibilitar novos conhecimentos. Com isso, eu finalizo minha apresentação e também agradeço pela oportunidade de estar presente aqui nesse evento hoje. Viva! Agradecida, Yane. Lembrando que a Yane se inscreveu também no eixo 1, né? Que é de saberes e percursos de mestres e mestras. Agora eu vou chamar a Joselice, que também terá seus 10 minutos, que se inscreveu, já vou adiantando enquanto ela vai arrumando, vai ter uma projeção, Joselice? Então, precisamos liberar a habilitação da Joselice. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, a Yane? Seguimos então. A Joselice se inscreveu no eixo 3, a diversidade de experiência formativa de narradores. Estamos aqui, só me avise o horário, tá bom? Que aí só para eu, assim que você estiver pronta. Ok? Ok. Estão vendo, né? Então, boa tarde a todos, ao professor Juliano, todos presentes. Eu sou Joselice, sou pedagoga, professora da educação básica, mestranda atualmente, iniciei esse ano no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia. Na linha de pesquisa, educação, praxis pedagógica e formação do educador. Participo do grupo de pesquisa e estudo em leitura e contação de histórias, o GPELSE, que é liderado pela professora pós-doutora Rosimeire Lapa. Vou apresentar um trabalho que o professor já mencionou aí, o título, né, a contação de histórias e sua importância para a formação humana, reflexões benjaminianas. Essa apresentação, ela tem um reflexo do meu referencial teórico da minha pesquisa, que a gente está no processo, né, iniciando a nossa pesquisa. E a minha pesquisa, a nossa pesquisa, né, ela vai estudar, tem como objeto de estudo, estudar percepções de professores, que são professores
atuando na sala de aula e estudante de pedagogia na UNEB sobre a contação de histórias para a praxis docente. Então, essas reflexões, elas são breves porque elas têm como base a obra O Contador de Histórias e Outros Textos, que é uma tradução recente do ensaio do Walter Benjamin, né, da obra Eu, Narrador. Então, essa tradução ela foi feita por uma editora brasileira, que é a Edra, em 2020, organizado pela Patrícia Lavigne, e tradução pelo Jorge Otto Marcelo Brassi. Então, por que eu trago essa reflexão? É só para a gente pensar brevemente. Essa obra ela nos convida a um diálogo muito longo. É uma obra dividida em 18 capítulos, que são curtos, mas de uma profundidade muito grande. Então, ela nos convida a um diálogo muito longo. Nesse momento, a gente vai fazer só uma breve reflexão histórica do contador de histórias. Então, a sua presença no contexto atual. Então, o Redemoinho está aqui para nos mostrar, né, a força da contação de histórias. Então, a contação de histórias na obra, a gente destacou algumas reflexões iniciais. Então, a contação de histórias é um termo que é familiar para nós, porém, a ausência do contador de histórias, né? Atualmente, essa prática longínqua, mas que no contexto moderno está cada vez mais distante o contador de histórias. Então, eles, em um dos capítulos, vai dizer que a arte de contar história se aproxima do seu fim. Mas é nesse processo histórico. Aí eu trago uma provocação, uma interrogação. Será que ela se aproxima do seu fim? E aí ele vai na discussão da obra que hoje, nós, quando somos nas nossas rodas de conversas, convidados a contar uma história, existe geralmente um embaraço, né? Então, essa privação da faculdade humana, que é trocar as experiências, o Benjamin ele vai dizer que ela foi silenciada a partir das grandes guerras mundiais, onde veio aí o silenciamento da oralidade, das expressões corporais, e a gente foi vendo se desenvolver em valorização das trincheiras, das estratégias das manutenção do poder, da economia. Então, com essas reflexões gerais, assim, eu trago a figura do contador de histórias, que é o termo que eles usam, né, na obra, para essa constituição. Se o contador de histórias ele bebe da fonte, que é a experiência, né, da transmissão oral, aí o Benjamin ele traz essa constituição do contador de histórias para a gente pensar o contador de histórias hoje. Então, eu trouxe bem rapidamente essa constituição que ele coloca a partir da linhagem em dois grupos, que é o marinheiro, o mercador e o camponês sedentário. Então, o mercador, né, o marinheiro, o mercador, quem viaja muito, geralmente tem muitas histórias para contar. E o camponês sedentário, aquele que preferiu ficar no seu lugar, na sua terra, mas que conhece a sua cultura, conhece a sua tradição e tem muito a colaborar. Então, nós temos aí como exemplo os povos indígenas, não é? Que temos muito a aprender nessa questão. Então, a dimensão histórica do reino das narrativas, né? Nessas duas linhagens, nesses dois grupos, os camponeses e os marinheiros, eles se constituíram na melhor escola, segundo eles, né? Na escola do artesanato.
Então, não posso me alongar por conta da apresentação, e aqui já é do nosso conhecimento, mas é só para a gente trazer que desde a Idade Média, né, nesse processo histórico, a constituição do contador de histórias. E as principais características, né, é um interesse prático e duradouro, é o conselho, aí no caso, para os camponeses, aconselho sobre a agronomia. Já existia a preocupação com a iluminação a gás, o processo já de evolução, né? Então, desde a Idade Média, transmissão de pequenas informações sobre as ciências naturais. Essas são algumas características da contação de histórias desde o início, que vai trazer a utilidade das narrativas, né? Tanto a depender dos espaços, dos tempos, ela se apresenta como uma moral. Nós temos os exemplos das fábulas, reconhecimento, recomendação de práticas em outros tempos. Aqui, eles até colocam os exemplos, né? Aqui, acolá. Os provérbios, no contexto, quando vai participar vai para o contexto religioso, como aparece como regras de vidas. Então, 2 minutos. a gente vê a utilidade aí da contação de histórias em diferentes... Ela se apresenta como um ensinamento de vida. Então, o contador de histórias, tanto o homem ou a mulher, a contadora de histórias, eles estão aí para aconselhar os seus ouvintes. Então, o que é aconselhar? O saber aconselhar, para a gente hoje é estranho, né? Ouvir conselhos. Então, isso é de uma perda progressiva dessa comunicabilidade das experiências. Não sabemos mais dar conselhos, nem a nós mesmos e nem aos outros. Então, conselhos está diretamente relacionado com a nossa vida vivida, né? É a sabedoria dos nossos avós, dos nossos tios, e aí trazendo a cultura indígena também, para trazer essa reflexão. Então, essa decadência da contação de história é um fenômeno ligado às forças produtivas, seculares e históricas, que expulsa o conto do domínio da palavra viva. Então, é só um aspecto geral mesmo, essa apresentação, para a gente estar pensando aí, será que, de fato, o contador de histórias, a modernidade, ela expulsa? Porque aí a obra vai trazer sobre o surgimento do romance, né, da informação, e que merece outras discussões. E aí, para pensar o contador de histórias, que agora, gente, no Redemoinho está aqui para afirmar essa necessidade da sua presença no meio de nós, eu trago no capítulo 2, da página 21, já finalizando essa reflexão, que aspectos breves mesmo nesse processo histórico, né? E entre os que escreveram, os melhores são aqueles cujos escritos menos se afastam das falas dos muitos contadores anônimos. Então, muito obrigada. É só uma reflexão aí histórica para a gente pensar o hoje. Maravilha, Joselice. Alguém quer fazer alguma pergunta, Joselice? Seguimos então com Gisele. Gisele tem apresentação? Eu até tenho aqui fiz alguma coisa, mas eu vou preferir não apresentar. Tá, então acho que é só a Joselice tirar dela, né? Pra gente ficar com a tela azul aqui. Por Tá, gentileza, Joselice. preciso... Acho que a Manuela pode... Aí, foi. Ótimo. Deu Obrigada. certo. Então, a Gisele, muito bem-vinda, Gisele, se inscreveu no eixo 2, que é diversidade, práticas narrativas, o mesmo eixo que Abraão se inscreveu. São 2h58, a palavra está contigo. Bem-vinda.
Boa tarde, pessoal. O problema maior é o tempo, gente, que eu não... Difícil, eu vou tentar. Bom, então, a sessão, né, que eu tinha inscrito era a figura da mulher no conto de tradição oral e na performance, sobre o que se aprende quando se escuta essas histórias. Então, o que eu tenho estudado, né, é a narração artística, né, na relação com a escola. Né, a questão de como elas podem se articular, né, e como que é a presença da narração artística na escola, né, o que a pedagogia pode aprender com a narração artística, né, de forma bem resumida. Oi? Eu vou te interromper um segundo. Diga. Só para você me ajudar a pensar uma coisa. O que nós recebemos aqui foi a arte de enredar em Gretel, a esperta dos irmãos Grimm. Não, então, Julia, isso que eu falei era a sessão. Tinha um eixo e tinha a sessão que você se inscrevia. Isso, a sessão. Eu não falei o tema ainda. É isso mesmo. Tá bom. Eu pensei que fosse o tema. Não, então a sessão. Estou sendo muito objetivo. Só para esclarecer, então, porque agora eu não tenho. Aquela era a sessão, né? As sessões, como a gente não teve inscrição em todas as sessões, nós aglutinamos em menores sessões. Pelos eixos, né? Pelos eixos, exatamente. Não, tranquilo. Então, só para não confundir, eu confundi a cabeça de vocês agora, então tá tudo certo. O tema, o assunto que você vai tratar tem a arte de enredar. Com a figura, como é uma figura feminina, né? Que é a Gretel, né? A arte de enredar em Gretel, a esperta dos irmãos Grimm. Eu não sei se todo mundo conhece esse conto, né? Eu vou depois fazer um resumo, até para entender melhor a minha proposta. Bom, então esse conto, né, Gretel a Esperta, ele faz parte da coletânea, né, que todo mundo sabe, né, o Contos do Lar e da Infância, o Kinder- und Hausmärchen, né, que foi sendo publicado de 1812 até 1857, sendo cada edição, né, revisada, adaptada, modificada, complementada também, né? Esse conto é o número 77. E na classificação, né, dos contos, pensando os motivos, né, que o ATU, né, o sistema Arlen, Thompson e Utter, ele está classificado como um conto tipo facécia ou anedota, especificamente do clérigo enganado. Nessa versão que os Grimm nos apresentam, não dá, né? Não tem essa distinção de que as personagens são clérigos, mas há outras versões anteriores que fica claro isso. Né? Bom, e a personagem principal, né, é a Gretel, a esperta. Né? É interessante porque, se a gente pensar na coletânea como um todo, né, a gente vai pensar em vários grupos, né, de personagens femininos, né? As bruxas, as madrastas, as princesas casadoras, as irmãs salvadoras, ajudantes, né? E essa personagem me chamou muita atenção justamente porque ela é muito inusitada. Já de início, né, no início do conto, ela chama atenção pela maneira como ela age. E essa esperteza dela não é aquela esperteza irônica, né, que você tem, às vezes, o esperto, mas ele é tolo, né? Que muitas vezes também acontece isso dentro da coletânea. No caso, esse epíteto, a esperta, é porque ela é esperta mesmo. Né? E fazer aqui o resumo para vocês entenderem. Então, a narrativa começa com a Gretel dizendo, né, com o narrador dizendo que a Gretel, né, é uma cozinheira e que ela gosta de sair por aí. Já é algo inusitado. A gente pensa, não, né, os contos de Grimm, você tem uma imagem de uma mulher, né, que vai de acordo, né, com a sociedade patriarcal do século XIX, que a mulher tem que estar dentro do lar. Né, e aqui, então, a Gretel, a primeira coisa que se diz é que ela gosta de sair por aí vestindo seus sapatos vermelhos. Né? Então, tem a questão, já tem aí um indício da questão de sexualidade, né? Tanto por conta dos sapatos, como por conta dos pés, né? Do vermelho. E depois que ela se acha linda, ela se olha, né, com aqueles sapatos vermelhos, ela se acha linda e depois, quando ela retorna para casa, ela toma um bom caneco de vinho e o vinho lhe dá muito apetite.
e aí ela sente vontade de comer tudo do bom e do melhor, né, que ela preparou. E aí vem o enredar da Gretel, que ela diz assim, né, o narrador diz, mas é claro, isso é uma fala da Gretel, né? Claro, porque uma boa cozinheira tem que experimentar tudo que ela prepara. Então, essa justificativa, né, para enredar, né? E vão ter outras. Mas o que acontece de fato no conto, né? O patrão a chama para preparar 2 galinhas porque eles vão ter um convidado especial. Né? Aí ela faz todo o processo, mata a galinha, prepara, passa manteiga, coloca para assar. E chega um determinado momento que ela chama o patrão, né? E ela diz para o patrão, aí também já tem uma inversão, né, dos papéis. Olha, a galinha está passando do ponto. Né? Se o convidado não chegar agora, não vai ficar perfeita, né, a galinha. É melhor você ir buscá-lo. E o patrão vai buscar o convidado e ela fica sozinha ali olhando para as galinhas, né? Assando, e é o cheiro, aí ela vai até a adega, toma um caneco de vinho, aí o vinho dá, né, aguça o apetite. Bom, no fim, ela experimenta uma asa e acaba comendo a primeira galinha. Aí vem a reflexão, né? Tem várias reflexões e autorreflexões durante o conto, mas uma das reflexões é que a primeira galinha que ela comeu, né, ela pensa, bom, essas 2 galinhas, né, nasceram aqui nesse quintal, viveram juntas, cresceram juntas, né, morreram juntas, então onde uma vai, a outra tem que ir também, né, porque o destino delas está unido e ela vai, né, nesse raciocínio. Ela come a segunda galinha. Bom, ela se complicou, né? Como é que a cozinheira come as 2 galinhas do jantar especial? Só que aí que vem, né, o ponto, né, o tema do meu trabalho é o seguinte, associar essa personagem Gretel com um arquétipo que é o trickster. Né? Que o trickster tem essa capacidade, né, de sair das enrascadas, né, de alguma forma ele acha uma saída, né, por meio, pode ser da linguagem, por meio de criar armadilhas, por meio de, né, andar à margem ou na fronteira, né. E aí, então, quando o patrão e o convidado chegam, o patrão vai afiar a faca, né, para trinchar as galinhas, e o convidado bate a porta. Aí ela fala, olha, você acha que você veio aqui para comer galinhas assadas, para jantar, mas, na verdade, o meu patrão quer cortar suas 2 orelhas. Escuta só que ele está afiando a faca, né? Aí o convidado sai correndo, ela vai até o patrão e diz, mas que convidado que você arrumou para esse jantar? É um absurdo. Ele entrou na cozinha, pegou a travessa com as 2 galinhas prontinhas, né, perfeitas, e saiu correndo com as galinhas. Agora a gente não tem mais nada, né, para o jantar. Aí o patrão sai correndo com a faca na mão, dizendo, só uma, se referindo às galinhas. E o convidado, aí tem o quiprocó, né, da linguagem também, né, se referindo às galinhas, e o convidado fica pensando que são as orelhas. E tem essa questão do cômico também, que é muito relacionada com o trickster, né? Bom, e se a gente pensar, eu tomei muito, né, como base o livro do Hyde, né, sobre o trickster. Não. Mas aqui ele faz um estudo, né, sobre o trickster e ele tem um apêndice que fala sobre a questão do trickster feminino, né, que não há muitos personagens, né, que são femininos que têm, né, que apresentam essas características do arquétipo do trickster. Mas que existem alguns. Né? Ele dá exemplo de 2, que são coiotes, né, fêmeas, que são de tradições, né, de índios norte-americanos, e que essas sociedades eram matriarcais, que já é uma relação que pode ser feita. Então, nas sociedades matriarcais, então você tem, né? Mas ele não chega a essa conclusão, né? Ele diz, então, que acaba concluindo que a maioria, né, dos tricksters são masculinos e que pode ser por conta, né, de ainda estarmos, né, numa sociedade patriarcal, né, e que isso fez com que houvesse o apagamento, né, das tricksters femininas, mas ele depois também traz alguns exemplos na própria cultura grega, da deusa Balbo, e não chega, acho que assim,
uma conclusão, né? Porque eu acho que também não dá para a gente tirar a conclusão definitiva, né? Eu acho que realmente há um apagamento. Outra coisa que ele diz que é a questão do apetite. Porque uma das questões que caracteriza o trickster é o apetite. A gente 2 pode minutos. o apetite alimentar e o sexual, né? E aí a trickster, né, que seria feminina, teria um problema pela questão da maternidade. Então aqui o que a Gretel tem, né? Que características que ela tem do trickster? Primeira coisa, começa com o apetite. Tudo começa pelo apetite que ela não consegue, né? Se controlar e come as 2 galinhas. Depois, como ela consegue se safar disso, não sendo nem a presa, nem o predador. E quando termina a história, você tem, né, uma imagem que parece isso, né? A caça e o caçador, um correndo atrás do outro. E ela não está em nenhum desses 2 lugares. Ela está no entremeio. E é estando no entremeio que ela consegue comer as 2 galinhas e se safar, né? A outra coisa é que o trickster tem essa capacidade de pensar, refletir, né? Ele começa muito faminto, depois ele tem um processo, né, de autorreflexão e de reflexão, chegando até a astúcia, e que ele consegue pensar além, né? Por exemplo, tem a ideia de armadilha, né? Aqui, não vou dar o exemplo, senão não vai dar tempo. O que a Gretel faz? Ela consegue pensar como é que os dois, o patrão e o convidado, iriam se comportar. Se ela não tivesse previsto como eles iriam se comportar, nada teria dado certo. Mas ela tem essa capacidade. A questão da autorreflexão, né? Porque uma estudiosa disse que ela fica falando sozinha por causa do silenciamento da mulher. Eu não acho que é o caso, né? Eu acho que é o caso de como ela é uma personagem com características do trickster, ela tem muito forte esse momento de autorreflexão, que é um dos elementos, né, que fazem esse arquétipo, né? E a questão da capacidade de articular, o trickster também tem relação com as juntas, né? Com juntar, né? Que pode ser no caso da arte ou no caso da linguagem, né? Essa capacidade que a gente tem de juntar os pedaços, né? E ela tem isso muito forte, né? Porque ela consegue, através da linguagem, né, enredar os outros dois personagens. E a ideia era chegar, né, nessa articulação entre arte, né, a arte da palavra, e o enredar, né, tendo como exemplo essa personagem, né? Porque a minha ideia é pensar também na escolha dos contos que são interessantes a gente levar, e até levar para o âmbito escolar, né? Contos que tenham realmente essa multiplicidade de sentidos e que façam relação com a própria arte do narrar, né? Uma tentativa de metapensar, vamos dizer assim, né? E é isso, não sei se deu para entender, mas é muito pouco tempo, eu não consigo falar em tão pouco tempo. Agradeço, viu, a oportunidade e os ouvidos. Obrigada. Consegue falar sim? Como não consegue falar? Falou tudo isso e não consegue falar. Olha, só para dizer que eu sempre pergunto no final, né? Alguém tem alguma pergunta para a pessoa? E na sua fala, a Lucélia foi comentando aqui no chat. É muito interessante que ela, primeiro, quando você trouxe o Trickster, né? Ela trouxe os famosos, Pedro Malas Artes, Cancão de Fogo, e dessa Canção de Fogo, João Grilo, e aí me veio Nasrudin, né? Tem outras figuras assim que a gente pode associar. Você trouxe essa imagem também interessante da mulher trickster, né? Da personagem feminina, na verdade, trickster, que eu acho que é bem interessante para o debate, assim. Mas ela traz outra imagem, a Lucélia, aqui, ó, com relação a essa questão da fome associada à falta de pudor, na alquimia associada ao chakra básico muito ativo, o sulfur.
Já a mulher, que é um ser mais mercurial das ideias, consegue fazer a autorreflexão com mais facilidade. Então, outras imagens aqui, a partir de outras epistemologias, como o caso da alquimia, né? Muito, muito bom. Lucélia é sempre maravilhoso. Estou com uma saudade da Lucélia, por isso que eu li também, acho. Minha gente, agora o meu papel é um pouco ir provocando perguntas, né? Eu não sei se é esse meu papel, mas para a gente criar aqui uma conversa. E aí eu vou fazer uma leitura aqui muito geral. Eu nem sei se isso vai ajudar, mas meu objetivo é realmente ajudar com a conversa. Que eu fiquei pensando assim em algumas coisas, né? No caso do Abraão. Vou entrar aqui então no que o Abraão traz. Eu queria, se você pudesse me responder, não precisa todo mundo responder agora, né? Eu vou fazer uma leitura geral e vocês respondem ou comentam quando vocês acharem interessante. Mas você fala que é de uma teoria psicanalítica. Lá em tal momento você diz os pós-lacanianos. Eu queria entender o que é que você chama de teoria psicanalítica, né? O que é que você pode, como que você pode nos dar, principalmente para quem está nos acompanhando, porque às vezes parece que ela já está dada, né? E eu não sei se ela está dada, né? Achei muito bonito quando você fala dessa tua conclusão, né, Abraão, dessa sustentação em um percurso pulsional. Eu achei isso muito lindo, assim, a questão da vocalidade, né, aproximado desse maternalês, que eu também queria entender de quem é este conceito, de onde ele nasceu. A Cíntia, né, trouxe duas imagens também muito importantes. Primeiro, eu acho que associando a história de vida, né, essa ideia de gostar do que não teve, a partir de uma fala do livro da Luciene, né, que eu acho que é muito bonito a forma que ela trouxe, e ao mesmo tempo a dialética da malandragem do professor Antônio Cândido, né? Então, acho que também, se você quiser falar um pouco mais disso, entre algo que é coletivo e algo que é singular, que tem a ver com a experiência de vida, né? Como é que foi esse teu trânsito no trabalho, assim? Fiquei curioso de entender o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Se ou não, ou a gente não precisa discutir isso, mas fiquei pensando um pouquinho, nasceu primeiro, foi o seu encontro com o conto, ou foi, de fato, o desejo de narrar-se, né? Que acho que esse é um tema muito contemporâneo também. Acho que a mesa, agora há pouco, em que estava mediada pela Letícia Lisenfeld, com a Sandra Lessa, Rodrigo Siríaco, falava um pouco dessas questões, né? Depois eu fiquei pensando numa outra fala agora da Ayane, né? Que foi um certo ruído, Ayane, que eu queria conversar com você, que me apareceu, como se os antepassados estivessem muito longe, né? Como se as histórias fossem das pessoas velhas que já morreram. E queria também como que a gente pode atualizar esse conceito de antepassados, né? Fiquei pensando um pouco isso. Lá no seu slide você fala dos antepassados, mas é como eles transmitiam as histórias, eles, né? E nós, né? Como nós transmitimos as histórias. Fiquei pensando um pouco como se algo que já tivesse passado e aí dialoga com a leitura da reflexão do Ben, a partir dos textos do Benjamin, que também eu sugeriria a Joselice, que talvez não sejam reflexões benjaminianas, sejam reflexões joselianas, né? As reflexões são da Joseli, né? Você se apoia no Benjamin, né? Mas fiquei pensando nisso assim. Uma coisa que também me soou como um ruído para conversar contigo, Josiane, Joselice, perdão, que talvez fosse importante pensar, você já deve ter visto um vídeo que viralizou e que depois, na verdade, torna-se um livro com muita repercussão, né? Que é O Perigo da História Única, quando você coloca no seu slide a verdadeira narrativa né? Quando a gente coloca que a verdadeira narrativa parece que a gente sabe qual né? E isso talvez possa ser um risco da linguagem de se totalizar, né? De se tentar, e não sua, mas como a gente está aqui no cuidado do conhecimento, fiquei pensando um pouco como é que a gente pode pensar nessas experiências.
E, por fim, algo que aconteceu aqui na fala da Gisele, que ela foi corrida, né, de acordo com o recorte, que talvez precisaria de mais tempo, um pouco mais extensivo, o que também convida a Gisele a continuar um pouco, caso ela tenha desejo de abrir mais alguma questão, mas fiquei pensando nesse teu contrapelo em relação à teórica, que eu gostaria de saber quem e qual estudo você está se referindo, que coloca a dimensão no silenciamento e que você rebate essa tese como algo que é quase virado ao contrário, né? O conceito. Você está dizendo, não, isso é quase como uma virtude, o autoconhecimento, a capacidade de se autorrefletir, né? Então, que você trouxesse para a gente, porque nós estamos estudando, aqui é uma jornada, né? Então, talvez explicitar nos ajude também a entender, porque você está propondo aqui uma antitese, ou seja, uma tese também, né? A partir dessa tua leitura diversa, né? Em relação à compreensão da personagem da Facécia, enfim, da personagem da Trickster, da personagem feminina, que tem em si essa astúcia, né? Essa astúcia da esperteza. Então, acho que era isso. Quem quiser puxar a palavra, não tem ordem. E também que vocês pudessem comentar uns aos outros também, isso pode ser bonito. Tá bom? E que, se alguém quiser também fazer algum comentário no chat, tá liberado, minha gente. Bora conversar. O importante é que que a fogueira aqueça aqui. Agradeço, professor. De fato, são reflexões minhas. Como aqui está chovendo, aí hoje cedo, que eu pretendia organizar a minha apresentação, né? Então, fiquei sem internet, sem acesso ao computador, aí eu tentei, eu consegui no final da manhã fazer rápido a apresentação. Ela já estava pensada, tudo mais para a projeção, né? Para a gente organizar aqui uma reflexão que é muito longa e que eu ainda preciso estudar um pouco mais para trazer com base na reflexão do Benjamin, né? Eu agradeço sua observação, eu tenho consciência disso também. E essa questão do verdadeiro. Foi um deslize, acho que por conta do tempo, eu tentando fazer aí, devido à chuva, porque a gente ficou aqui na nossa cidade a manhã toda, e agora a chuva começou novamente forte, só foi o tempo da nossa apresentação. Que bom. Agradeço aos colegas. As apresentações, Cíntia, muito bacana trazer aí, quando você traz a falta, né, da história, do que não teve. Eu também me vejo assim, na minha infância, né? Então, hoje a gente buscando aí na academia, com acesso desde a graduação, já há muito tempo, lá na Faculdade de Educação, que a gente, nos componentes curriculares, essa polissemia da literatura, né? E a contação de histórias se destacando aí nas nossas práticas pedagógicas, contação de histórias narrativas gerais, as narrativas orais, como encantamento, como envolvimento das atividades nas crianças. Então, foi a partir desses reflexos. Dentro da sala de aula, há muitas práticas que eu tenho assim, voltado para esse trabalho, que veio esse desejo, né? Eu sou uma simpatizante, acompanho Luciene, a professora Rose, a contação de história minha é muito cara, né? Então, aí veio o desejo de fazer um estudo aprofundado para essa força da palavra do contador de história, que a Lu tanto fala, reverberando aí para as práticas docentes. E assim, como ela veio muito forte para a minha prática docente, aí a gente nasceu esse projeto e a gente está aí junto, buscando. Agradeço aos colegas pelas aprendizagens e é isso.
Obrigada. Maravilha, agradecido. Acho que eu vou pegar o gancho aí de Joselice, né? Já que ela me puxou para a roda, me intimou, né? Eu não sei bem se eu entendi, né, sua inquietação, mas eu coloquei aqui para falar um pouco dessa ausência, né? Eu fiz, acho que você quer saber um pouco dessa itinerância formativa na questão do experimento com as histórias, né, Juliana? Acho que foi mais ou menos isso, Eu né? acho que foi no sentido, pode ser isso também, mas foi no sentido de que no final da tua fala, você fez uma relação entre a tua própria vida e o conto que você nos apresentou, né? A dialética da malandragem a partir de uma leitura, você usou o professor Antônio Cândido para trazer um conceito, e depois no final você traz uma história de vida, né? Dizendo, eu também sinto essas coisas na minha trajetória, que é o surrão, né? Eu queria entender mais ou menos assim, se foi porque nós estamos justamente nesse momento, né, da interconexão, da interrelação entre as histórias de vida e os contos de tradição, né? Muita discussão em torno dessa ideia de escrita de si, da história a partir das narrativas de vida, enfim. Então, foi um pouco isso, entender com o seu processo com as histórias. Não sei se agora ficou um pouco mais claro. Certo. No conto, né, no final ela retoma, né, o começo, né, tanto que ela fala na beira da cama, né, a mãe estava lá contando uma história, né, e quando eu ouço, quando eu narro essa história, eu fico pensando nesse momento, né, que eu não tive, esse momento de ouvir histórias, né, sejam histórias orais, sejam histórias de autores, né, histórias de livros, eu não tive esse momento em minha infância, né. Então, Mariazinha, ela teve esse momento, né? Mas eu me questionei muito quando eu comecei esse processo formativo de narradora, né? De envolvimento com as histórias, eu me questionava muito, porque em todo o curso a gente vai se perguntando quem foi o seu griot, quem foi a pessoa que lhe colocou nesse mundo das histórias, né? E eu não encontrava, né? Eu sempre gostei muito de ouvir histórias de vida, né? Histórias das pessoas, essas histórias de superação, né? Eu sempre gostei, mas eu não fui uma pessoa que tive alguém que me contava histórias de fato, né? Contadas de geração para geração, de livros e tal. E quando eu me encontrei no livro de Lu, né? Como eu costumo falar, né? Esse livro aqui, que eu vi lá um narrador lá, né? Da Sociedade de Tradição Oral, ele dizer que ele começou não lembro agora exatamente, né? Eu procurei aqui para poder ler para vocês, mas não achei. Mas quando eu vi isso, eu me encontrei ali, né? E ela me explicou isso muito bem certa vez, né? Conversando, eu me encontrei na ausência. Então a falta também faz a gente gostar disso, né? Quando eu trago a dialética da malandragem, é porque eu penso na questão do homem lá, né? Que aparece no conto e que ele usa de uma certa malandragem ali, ele usa da inocência da criança e que faz a gente também pensar que essa inocência não é só da criança, né? Eu penso muito na minha mãe, penso muito nos idosos, penso muito nas pessoas que são fragilizadas, que acreditam, penso em várias pessoas, né? Que acreditam na palavra do outro, nas pessoas que têm essa inocência, né? E que às vezes encontram essas pessoas que agem um pouco dessa malandragem, né? Como o Antônio Cândido traz lá, e são esse homem do saco, né? Da nossa atualidade, né? E eu vejo um pouco não sei se é exatamente na pesquisa de Gisele também, eu consegui ver um pouquinho da dialética da conversa, do diálogo lá de Cândido, né? Um pouco na fala dela. Não sei se realmente tem essa relação, porque a gente não conseguiu, né? Escutar a fundo a pesquisa dela, mas eu consegui ver um pouquinho, né? Lembrei muito na fala de Gisele também, a questão da raposa nas fábulas, que consegue se sair das situações adversas também, né? Mas, enfim, não sei se consegui me fazer entender, né? Total, Cíntia. Acho que era um pouco entender mais desse processo. Foi bonito te ouvir, assim. Eu não sei se no texto você chega a escrever algo sobre isso, mas acho que é um tesouro mesmo, né? Eu estou falando mais que Homem da Cobra, mas não sei se vocês querem comentar uns aos outros também, né? Se ninguém for
vou falar logo. Vou responder e vou comentar, mas vou tentar responder e depois eu comento. Acho que uma missão difícil, porque a teoria psicanalítica, a gente fala em teoria psicanalítica, mas a psicanálise ela é, de certo modo... Primeiro eu vou dizer por que teoria, né? Porque, de certo modo, a psicanálise é uma prática ainda eminentemente clínica. Então, de certo modo, ela se funda na clínica e pensa a clínica. Mas, na clínica, o próprio Freud, começa já de Freud, a pensar o que ele chamou de psicopatologia da vida cotidiana, de pensar a teorizar a partir do que ele encontrava na clínica e ver relação disso vamos dizer assim, na vida cotidiana. E aí eu acho que ele empresta um pouco dos pressupostos psicanalíticos e isso vai sendo desenvolvido com outros, né, os pós-freudianos. E aí eu situo meu trabalho com os pós-lacanianos porque com Lacan a gente pensa a noção de sujeito, que é uma noção de sujeito dividido, então um sujeito que se constitui enquanto sujeito de linguagem, ele só passa a ser sujeito quando ele entra na linguagem, e os pós-lacanianos vão ser autores que vão pensar a clínica, vamos dizer assim, da primeira infância. E na primeira infância, esses autores vão entender a voz como um elemento necessário para fazer, vamos dizer assim, um primeiro convite à criança, como um canto da sereia mesmo. Assim, a ideia é de que a voz materna seria o primeiro objeto pulsional aí da criança, que estaria meio que seduzindo a criança a participar de um processo dialógico que a mãe não modula falas vazias de sentido. Então, a mãe, ao modelar a voz, ela está, de certo modo, conversando com o bebê e, ao mesmo tempo, colocando ele numa posição meio que dentro de um turno de diálogo. Então, ela mesmo conversa, né? Estabelece o primeiro turno e responde pelo bebê. Mas nisso ela faz isso inserindo o bebê numa espécie de processo de interação dialógica. Então, assim, eu não sei se eu consigo circunscrever, porque a teoria psicanalítica, apesar de fazer a formação em psicanálise, eu tenho que reconhecer ao dialeto mesmo, que assim acaba se construindo em torno da teoria. Mas a ideia seria essa. E aí, então, teoria por conta disso, porque não é clínica, então eu não posso falar em psicanálise nesse sentido. E pós-lacanianos, porque é uma escola que vai pensar agora o inconsciente, o sujeito dividido a partir da linguagem. É aquele sujeito que fala e que é falado. E aí aproveito para comentar, se também se vocês não tiverem entendido também eu posso tentar de novo responder. Eu queria comentar 2 trabalhos, assim, parabenizar a todos, mas eu vou comentar 2 porque são 2 de autores que, assim, uma fala de Cíntia me chamou a atenção, quando você fala da ausência e por conta de não ter, de ter ido buscar, e aí já trazer uma premissa lacaniana de que o desejo, ele na verdade, pura falta. E o vazio é aquilo que mobiliza o sujeito a ir em busca de tudo, de certo modo, nosso movimento. E aí eu fiz esse paralelo com Lacan, que o movimento do desejo geralmente se dá exatamente pela ausência, pela falta. Eu não procuro aquilo que eu já tenho. E de Joselice eu achei bastante interessante. Eu fiz um trabalho também trazendo o Benjamin, principalmente o narrador. É bacana essa questão que você traz. Você disse que iria para um outro trabalho falar da ascensão da informação e do romance, porque eu acho que esse é um ponto importante, porque o dar conselho, eu penso assim, que o dar conselho em Benjamin na verdade, que as histórias não te dão mesmo um conselho no sentido de
como a informação faz o pronto e o acabado, né? Então, a história trabalha a partir de metáforas. Logo, você retira seu sentido e pode fazer algo com aquilo. E a informação está pronta, então a gente não trabalha mais com o metafórico. Eu acho isso bacana de pensar assim. Só que eu acho que a gente não tá fora disso mais. E a gente talvez a gente possa pensar que foi para uma cultura popular que está, de certo modo, por conta da ascensão neoliberal mesmo, numa marginalização, mas eu penso pensar a marginalização no sentido de fazer resistência também. Estar à margem é também poder fazer resistência. Então, é isso que eu queria comentar, mas parabenizar também a Yane, que eu conheço o trabalho dela, minha colega, e também de Gisele. Gostei muito. Parabéns. Maravilha, Abraão. Na minha, eu gostaria que você repetisse, porque estava cortando um pouquinho para mim. Ah, perdão, Ayane. Eu fiquei com a sensação, no início do teu texto, de que os antepassados, eles transmitiam assim, como se isso tivesse ficado num passado, né? E como a gente tem uma sociedade complexa, convergente, divergente, multidiversa, né? Não existe um universo, né? Existe um multiverso. É difícil a gente dizer que algo ficou no passado, que assim era, né? Porque enquanto tem gente aqui fazendo congressos via online digital, tem gente moendo farinha na casa de farinha, né? Então as coisas convivem, né? Confluem, né? Então essa imagem que ficou no seu texto, que os antepassados transmitiam histórias assim, como se fosse algo que ficou no passado, como se não houvesse mais esse tipo de prática, né? Foi só uma escuta, assim, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que também eu não posso ter me tocado muito, né, em relação a isso, porque quando eu faço a pesquisa, não é só focando nesses antepassados, é tanto que eu falo dessa perpetuação, né, que essas contadoras tradicionais, elas continuaram com esse legado dentro dessas comunidades, e hoje em dia ainda atuam nessas comunidades, passando essas histórias para as crianças. Eu acho que foi algo que eu não me atentei muito na forma como colocar ali no texto. E é isso, elas frisavam muito essa questão, né? De pegar essas vivências e repassar para as futuras gerações, para essas histórias não ficarem esquecidas. Então, eu acho que tem muito isso, de não pensar só no passado, ficar no passado, mas de perpetuar essas histórias, né? Propagar. A palavra certa é essa, propagar essas histórias para futuras gerações, para dentro dessas comunidades e até em outras tradicionais mesmo, essas histórias não morrerem, porque são histórias o quê? De pertencimento, de resistência. E em uma fala da representante, ela frisava muito isso, que foi graças a essas histórias dos seus antepassados que tornou ela uma pessoa que luta dentro dessas comunidades por seus direitos, por essa propagação e para não ocorrer apropriação dessas histórias dentro das suas comunidades. Então, acho que foi isso mesmo, foi a forma como eu coloquei no texto que deu esse sentido, mas eu tenho essa noção, né, que não é dos antepassados, mas sim de se propagar essas histórias. Licença, Juliana. Oi, perdão. Posso falar? Claro que pode. Acho que hoje, na sua fala, na mesa, acho que você trouxe alguma coisa com relação ao que a Yane está falando, né? Acho que você traz, né, a questão desses contos das tradições virem para o mundo contemporâneo, mas com um olhar contemporâneo, né? Acho que você falou alguma coisa sobre isso, né? Sim, eu acho que é exatamente o que a Yane agora falou, né? Porque, assim, às vezes a gente fixa no texto e ele dá um entendimento para a gente, olha, completamente diferente daquilo que você está dizendo. Então, é o papel nosso aqui, como a gente está conversando e criando esse movimento de pensamento, né, numa jornada, de poder revisar, né? Às vezes olhar de volta para lá e ver se ele está sendo coerente com aquilo que você está pensando, porque o que você está pensando é o que você acabou de dizer para a gente, né? Que é muito mais rico, né? Porque te coloca num movimento mais diverso, né? E dizendo, não ficou no passado, né?
isso ainda acontece, essa transmissibilidade desta forma e com essa potência ainda está aqui, né? É só nesse sentido. Acho que tem uma coisa que dialogaria agora com a Joselice em relação ao Benjamin, que foi um pouco da minha fala e depois a vontade que Regina também teve de alargar o pensamento, não sei quem estava pela manhã, mas quando eu disse, né, lamento o Walter Benjamin não ter vivido o século XX e ter incorporado à sua obra tanto as agruras, né, que viriam na segunda metade do século XX, quanto também os movimentos de renovação do conto pelo mundo, né? A própria Europa vive esse movimento no final dos anos 60. Então, o texto do Benjamin é super interessante, ele é um texto básico e referência, porque ele continua vivo, as questões que estão ali postas como categorias de pensamento não se superam, né? Porque elas são realmente uma leitura da vida contemporânea a partir do Capital e das revoluções industriais, de toda a aceleração da percepção de tempo, mas ela também é datada, né? Ele também é um texto datado porque ele está atravessado pelo Zeitgeist, né? Pelo espírito da época, né? Então, vale a pena sim a gente se colocar nessa discussão, né? Nessa discussão viva. Um texto não fica lá, né? Da mesma forma que a Yane fala da transmissibilidade, né? O texto está vivo, está sendo atualizado por nós mesmos. Acho que é nesse debate, né? Mas eu acho que eu já roubei mais a palavra, mas eu queria ouvir vocês. Eu vou responder, Juliano, que você me perguntou. É um título enorme, mas a autora é Cristina Bachilega, não sei se a pronúncia do sobrenome é esse mesmo, mas o texto está em inglês, mas traduzindo seria mais ou menos assim: aguçando o seu apetite, o que uma mulher esperta, o que uma esperta mulher faz na coleção dos Irmãos Grimm, que ela faz aí. E esse é um artigo, faz parte de um livro, né, cujo título é Contos Transgressivos, Queering, de Queer, os Grimm, né, os Irmãos Grimm. Então, o objetivo da Bachilega é trazer tanto a Elsa, né, que é a Elsa Esperta também, e a Gretel Esperta como exemplos de personagens queer na coleção dos Irmãos Grimm. E, no caso, pensando queer como uma personagem que não segue o padrão de gênero, nesse sentido, né? Eu dialoguei com o texto dela também. Uma informação que até que eu queria ter trazido, eu acho que eu não falei, que ela traz no texto dela, que é muito interessante, é que essa história, os irmãos Grimm teriam tirado de um livro chamado Ovum Pascali, que seria um tipo de livro utilizado para sermões de Páscoa, de um clérigo chamado Andrés Strobler, e que seria como um exemplo medieval, que na história original, que está nesse Ovum Pascali, a personagem camponesa, né, age também de forma errada e é punida, né, porque nessa original ela é vista como algo que é feito, né, como uma mulher do povo age incorretamente, como ela deve ser punida, né, nesse original. E que os irmãos Grimm, ao colocarem na coletânea, retiraram essa parte da punição. O que é muito interessante, né? Porque o que fica é exatamente a esperteza, né? E aí outra coisa que vocês falaram aí, né, do estar à margem, que eu também acho que acabei não trazendo, que é uma característica também do trickster, né? Ele está à margem, ele não faz parte, né? Que aí, pensando em outras narrativas mitológicas, né, de várias culturas, né, para a gente pensar o trickster, que é o Hermes, que é o Loki, né, são deuses que estão à margem de alguma maneira, né? Então, até o Hyde vai falar sobre isso, né? Tudo que o Hermes vai fazer para fazer parte, né, do
depois ele vamos dizer assim, assimilado, mas primeiramente ele está à margem. E aí ele tem que mudar algo, né? Outra coisa que é importante do trickster é que essas ações, né, que ele faz não são ações que são imorais ou erradas, né? São ações necessárias para que haja uma mudança nos padrões existentes. Então, por exemplo, né, a questão do sacrifício, o que ele vai dizer, né, a explicação do rádio é o seguinte: no caso de Hermes, né, ele vai comer lá os bois, tudo começa com apetite, né, come os bois de Apolo para poder, essa é uma forma que ele faz para conseguir entrar lá no panteão. E a necessidade de Hermes é o seguinte, porque cada deus está ali, estou falando bem resumidamente, né? Cada deus está responsável por algo, e não há uma conexão, está tudo muito padronizado. E Hermes é que vai, né, encontrar as porosidades, a forma de articular esses deuses que representam determinadas ideias, determinadas forças, né? E eles não se articulam se não houver essa figura de Hermes, por isso a necessidade dessa mudança. E aí Locke vai ser outra coisa, né? Porque eles têm outra noção, né, de uma outra cosmovisão, mas é ele também que vai ser responsável por uma mudança, para que haja movimento, né, em um determinado padrão, né? Isso é bem importante assim, para pensar o trickster, né? Incrível, incrível. Eu acho que faltou, de alguma forma, era o tempo mesmo, porque agora acho que ficou mais claro. E foi muito importante você trazer a leitura como você chamou, a teórica, que eu não a conheço. Cristina Bachilega. De onde que ela é? É russa? Eu não me lembro de onde ela é. Mas... Enfim, deve ser de países do leste europeu, alguma coisa assim. Tem vários estudos nesse sentido. Mas é muito interessante, né? Poder olhar para esse interior e ver o que está se movendo, né? No que a gente pode chamar de arquétipo, sei lá, desse movimento da figura, né? Acho que a figura é até mais interessante do que arquétipo nesse sentido, para não ficar psicológico ou psicanalítico, né? Muito bom, Gisele, Joselice, Cíntia, Ayane, Abraão, incrível. E eu acho que se vocês quiserem fazer considerações finais, a gente já está encerrando, né? Queria agradecer profundamente a tarde de saberes, né? Essa roda de saberes, que está gravada e que fica aqui para a memória, né? Das universidades e desse primeiro encontro, dessa primeira jornada, né? De estudos. E é assim, né? A gente se pondo em movimento de escrita, se pondo em movimento de comunicação, se pondo no movimento em diálogo, que a gente vai fortalecer a musculatura do campo, né? Um campo que a gente sabe que está entre, né? Nas relações de entre, né? Não tem um lugar na universidade, e também de multi, né? Atinge muitos lugares. E, portanto, talvez não precise de uma cadeira para a narração de história, mas o campo é necessário que a gente fortaleça, né? Então, agradeço muito a fala de cada um. A Luciane está falando aqui, ó, parabéns a todas as pessoas envolvidas nessa mesa e gratidão aos que vieram para uma escuta sensível. Foi realmente muito bonito. Considerações finais, então, um minutinho para cada um, pode ser? Então, quer começar, Cíntia? Pode ir, eu posso esperar. Tanto faz. Vou só agradecer, né? Para mim é um momento muito importante, um momento muito oportuno, né? Agradecer principalmente, pedir licença a vocês, para agradecer a Lu, essa pessoa que me trouxe para essa roda, né? Me emociona falar isso. Mas falar uma coisa, né? Uma certa vez eu escutei uma pessoa falar uma coisa sobre música que eu associo muito à questão das histórias. Ela disse assim, né? Você já escutou uma música que você não sabia nem o que queria dizer, mas que aquela música
mexia com você assim por dentro, né? Lhe atravessa, né, a alma, né? E eu traduzi nessas palavras o que as histórias fazem comigo, né? E as histórias fazem isso com a gente, né? Nos faz dizer o indizível, né? Nos faz perceber o imperceptível, nos faz sentir o que a gente não sabe traduzir, né? Obrigada, viu, Juliana, por estar aqui, pela sua escuta sensível. Quero, assim, dizer da minha admiração por você, né? Lhe acompanho através de Lu. Obrigada também aos demais que estão na mesa, né? Por essa escuta sensível e generosa. E estamos aí, né? Vamos caminhando, sigamos juntos. Bom, então eu também gostaria de aproveitar só para agradecer mesmo a todos que estiveram aqui hoje, ao professor Tierno, a Luciene, né, que também está na organização, e as colegas, né, que apresentaram. Fico feliz em perceber a diversidade mesmo, né, e o olhar múltiplo para um mesmo, eu não gosto de chamar de objeto, porque a gente está objetificando tudo, mas para essa mesma prática narrativa, essa narrativa oral, a narrativa oral, né, poder ser olhada por múltiplas visões, de vários lugares diferentes, eu acho que se enriquece. Então, eu queria agradecer e dizer que foi um privilégio estar aqui hoje. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer pelo momento de hoje, agradecer a Juliano, a Luciene também, né, pela dica. Já vou rever isso na minha pesquisa, aquele termo. E agradecer aos meus colegas também, né, pela apresentação de hoje. Para mim foi uma tarde muito enriquecedora. Eu que estou agora iniciando nesse processo aí, né, de acesso a essas contações de histórias tradicionais. E confesso que estou me apaixonando a cada dia mais por essa área. E é isso. Só tenho a agradecer por tudo hoje. Oi, quero agradecer também, assim como os colegas, ao professor Juliano, à professora Luciene, Keu, Rose Lapa, né, que estão empenhadas para promover e fortalecer a discussão das narrativas orais. Eu acho que isso é muito rico e a gente precisa, de fato, fomentar essa discussão. Estou muito feliz, fiquei muito preocupada por conta da chuva de não poder participar e assim, foi muito bom. Eu acho que quando a gente deseja muito, né? Ai, tudo prospera, assim. Então, obrigada. As temáticas, assim, elas dialogam diferentes olhares, mas assim a gente percebe, né, essa conexão aí e a relação. Abraão, a gente vai conversar, quem sabe, outros diálogos e eventos com reflexões agora do Benjamin mesmo, né, trazendo aí, complementando as ideias. Muito obrigada a todos. Cíntia, Gisele, né? Bem-vinda à Bahia, Gisele, professor também. Tchau, tchau. Joselice, só assim para eu estar na Bahia, viu? Vou aproveitar e agradecer também a oportunidade de ouvir vocês, de aprender mais, né, sobre são vários olhares, né, sobre a narrativa, olhares que eu não tinha ainda pensado, né, e é bom que abre, né, um pouco nesse sentido. E muito bom te rever, viu, Juliana? Te escutar novamente. E agradeço, né, de fazer parte, né? Não sei se eu não consegui ser muito tricksteriana, estou inventando aqui, de articular bem, né? Mas a Cíntia falou da questão da relação, né, com as histórias, né? E era uma história que eu gosto muito de contar, né? Porque ela é muito divertida para narrar, né? E aí eu quis, justamente por isso,
né, me aprofundar também, né, para entender melhor, né, porque essa história tem tanta força. Né, e esse foi um outro motivo para a pesquisa. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Genial. Ainda tem pistas de pesquisa, hein, gente? Quando você gosta muito de um trem, vai atrás dele. Agradecer aqui fortemente, né, aos bastidores, as queridíssimas Elisiane, para não falar errado os nomes das pessoas, né, e Emanuela, que sem elas a gente não estaria aqui, né, as pessoas invisíveis aqui que sustentam esse trabalho. E dizer, gente, todo mundo assinou a lista? Todo mundo assinou a lista? Tá aqui, olha, no chat aqui, tem lá, olha, o form. Assinem, porque sem assinar é como se a gente não tivesse vindo. Então, por gentileza, assinem. Agradecer mais uma vez a minha querida amiga, companheira de lutas, de boas prosas, de boas risadas, Luciene Souza, a grande Keu Apoema. Claro que tem muita gente envolvida nesse encontro, nessa jornada, mas em nome das, né, assim, citando as duas, eu aqui agradeço toda a equipe e todo mundo envolvido nesse processo, tá bom? Que a gente siga aí para mais redemoinho de saberes. E no sábado, seria, olha lá, às 16h30 tem o mestre Sebastião Farinhada. Muito lindo, assim, muito incrível. Podemos ter acesso a essa fala do Sebastião Farinhada. Mas eu queria lembrar que no sábado, né, das 10 ao meio-dia, nós teremos a primeira assembleia, porque uma das razões da formação dessa jornada foi a tentativa, né, com a explicitação de um desejo de formar uma rede nacional de pesquisadoras e pesquisadores em narração de histórias. Então, vai ser ali uma primeira assembleia para constituir esse corpo dessa rede, né? Dessa rede que precisa ter sim corpo, né? Não adianta a gente falar rede, aí a gente se